Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema diferente. No início de 2023, uma apresentadora, Giovanna Elbank, revelou que seu filho de 8 anos chamou a atenção por se mostrar incomodado com o cheiro de cebola na cozinha, por não gostar de pisar na grama, por ouvir zumbido das moscas de forma altíssima, no meio do mato, por exemplo. O diagnóstico comprovou que o menino sofre de transtorno de processamento sensorial. Mas o que é esse transtorno? No programa de hoje, nós vamos entender melhor sobre o transtorno do processamento sensorial com a terapeuta ocupacional Camila Balbueno e com o psicólogo André Varela. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, André. É um prazer recebê-los aqui. André, como é que a gente define esse transtorno de processamento sensorial? Bom, o transtorno de processamento sensorial é uma dificuldade que a gente tem, né? Um prejuízo que a gente tem no processamento sensorial das informações que o cérebro vai receber e a maneira como ele vai processar, modular, que ele vai discriminar isso e reverter isso numa resposta da criança para algum comportamento que vai acontecer ali no ambiente dela, né? Então, quando ela tem algum tipo dessa dificuldade nesse processamento, a gente pode ter crianças que vão manifestar uma série de sinais, uma série de comportamentos que aparentemente ali vão se mostrar difíceis, diferentes. Por exemplo, como é o caso dessa apresentadora que você mencionou, a criança vai ter ali dificuldade ali em processar talvez alguns estímulos, em estar reagindo em relação a alguns acontecimentos ao redor dela, seja o cheiro de cebola, seja alguns barulhos que ela pode estar ouvindo. E isso vai refletir, pode refletir, na verdade, de diferentes maneiras, em diferentes padrões de comportamento, né? Crianças que podem ser mais hiperativas, crianças que podem ser mais passivas, que podem ter um perfil de buscar algum tipo de estimulação específico, né? Então, essa dificuldade no processamento ela pode afetar, em grande parte, como que o comportamento se apresenta no dia a dia da criança. De que forma nós podemos ter a apresentação desse transtorno, né? Eu imagino que existam aí uma riqueza de possibilidades de sintomas, né? Sim, sim. O transtorno de processamento sensorial é um transtorno que a gente identifica ele clinicamente, né? A gente não tem um marcador biológico que vai indicar, por exemplo, que a criança pode ter esse tipo de dificuldade, né? Então a gente vai, de fato, observar com base na maneira como ela se relaciona com as tarefinhas que ela realiza no dia a dia, como ela se comporta nas interações sociais dela, como é que ela, de certa forma, brinca, né? Então aí a gente vai percebendo essas dificuldades que ela vai ter na medida que a gente vai observando ela. Agora, é fácil o diagnóstico? É simples o diagnóstico do transtorno? O diagnóstico é um desafio, né, Camila? Especialmente porque essas questões sensoriais, elas podem também ocorrer com outros quadros, como, por exemplo, o quadro de transtorno de espectro autista, né? Transtorno de processamento sensorial é diferente de transtorno de espectro autista, mas muitas pessoas com autismo têm dificuldades sensoriais. Essa é a principal questão que é difícil de fazer o diagnóstico correto, né? É um transtorno que ele não está ainda no DSM-5, então, assim, o diagnóstico dele é clínico, ele é feito pelo terapeuta ocupacional, né? Tem que ter uma capacitação específica para isso. E através desses sinais, ele vai ficar bem evidente mais na idade escolar, mas assim, desde bebê, esses sinais, eles aparecem. Só que no bebê? Geralmente, assim, é um bebê que chora mais, é um bebê que tem dificuldade na introdução alimentar, é um bebê que tem medo das trocas posturais na hora de vestir, não gosta dessas brincadeiras, por exemplo, que joga para o alto, dificuldade para engatinhar, mas os pais sempre acham que isso às vezes vai passar. Nunca acha que é um transtorno específico. Vai demorar mais um pouquinho, vai passar. É uma coisa de momento, né? É uma coisa do momento. E aí, quando fica mais evidente, é mais na idade escolar, ou entre 5 e 6 anos também. Porque, por exemplo, a criança que ela tem uma hipersensibilidade tátil, é muito comum ela ter alteração no comportamento. Então, por exemplo, ela não gosta de beijo, ou não gosta de outro amiguinho suado, ou não gosta de textura de roupa, e às vezes o comportamento vai ser morder, empurrar,
chorar depois do recreio. Então, tem alguns comportamentos bem específicos assim que a gente consegue ver. Então, fica mais evidente nessa idade, mas desde bebê já aparecem alguns sinais. Então, na primeira entrevista, quando a gente vai perguntando as coisas da primeira infância, e os pais vão recordando. Agora, Camila, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial entre o autismo e o transtorno sensorial? O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele é feito pelo neurologista, um psiquiatra, a avaliação neuropsicológica, e o transtorno do processamento sensorial, ele pode estar associado ao TEA, à síndrome de Down, a alguma outra síndrome, ou ele pode aparecer sozinho. Então, é muito interessante quando não tem outros sinais evidentes, por exemplo, um problema na comunicação, no comportamento, mas tem para comer, tem para vestir, e aí faz esse diagnóstico diferencial. Mas o transtorno do espectro do autismo é com a parte médica, clínica e com psicólogo. O elemento chave ali, porque essa é uma pergunta muito boa, né? No caso das crianças diagnosticadas com autismo, a gente tem um impacto central na socialização, né? Um componente da comunicação social, que eu faria. Ele é centralmente prejudicado, vamos dizer assim, nos quadros de TEA, mas não necessariamente nos quadros de transtorno do processamento sensorial. Mas pode acontecer no transtorno de processamento sensorial? Ter alguma dificuldade na socialização? Sim, é importante. É possível, porque a depender do tipo de dificuldade sensorial que a criança está tendo, como a Camila mencionou, ela pode estar engajando em alguns comportamentos, por exemplo, para evitar contato com alguns estímulos. Suponhamos que seja uma pessoa que tenha uma hipersensibilidade tátil, né? O toque é, de certa forma, aversivo. Ela tem um limiar muito baixo, então qualquer tipo de estimulação já pode engajar numa resposta a motora de se afastar de umas crianças, de não querer estar próximo. Então, isso pode sim afetar a maneira como ela vai brincar, a maneira como ela vai socializar. Mas aí é uma análise que um profissional faz, como um profissional de terapia ocupacional, para identificar se isso está relacionado especificamente com a questão do processamento sensorial dela. Eles fazem essa reação de luta e fuga. Então, às vezes, essa criança que vai correr mais. Uma das queixas, né, desse caso que você mencionou é que a mãe notava que o filho ficava desatento, ficava aéreo. Então, é muito comum, no transtorno do processamento sensorial, ter essa baixa atenção. Então, crianças que têm alta atividade têm baixa atenção. Então, por exemplo, na sala fica correndo, fica pulando, ou está assistindo alguma coisa, fica pulando no sofá. Então, tem essa dificuldade para sentar e se manter atenta. Então, tem que ter um critério para... falassem para a gente, após o intervalo, sobre que manifestações são mais comuns no transtorno do processamento sensorial, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar. Toma um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando o psicólogo André Varela e a terapeuta ocupacional Camila Balbuena. Nós estamos falando sobre o transtorno do processamento sensorial e eu deixei para vocês a pergunta sobre as manifestações mais comuns do transtorno. A gente pode colocar em 2 grupos, que são as dificuldades de modulação e as dificuldades de discriminação ou registro. Então, por exemplo, de modulação é essa criança que a gente coloca nesse baixo limiar, que escuta muito, sente muito, às vezes o toque é agressivo, alguma roupa que coloca incomoda, sente muito o gosto do alimento da boca, rejeita algumas texturas. E por um outro lado, eu tenho uma outra criança que tem bastante dificuldade motora. Então, dificuldade para lidar com os objetos, por exemplo, estabilizar o papel para poder escrever, segurar o papel para recortar, usar o garfo e faca, andar de motoca, fazer um polichinelo, participar com fluidez do movimento na educação física. Então, eu tenho 2 grupos, né? Nem todas as crianças vão ser iguais. Então, não é porque eu rejeito alguma textura, eu vou ter dificuldade na educação física. Então, são grupos diferentes, são déficits, disfunções diferentes dentro do processamento sensorial. E a gente também tem aquelas crianças, por causa de vias de conduções neurológicas diferentes, que tem uma hipersensibilidade oral, mas não rejeita, por exemplo, andar na grama ou na areia. Então, a gente precisa especificar bem qual é a dificuldade dessa criança e aonde está o impacto funcional. Qual é a causa do transtorno sensorial? Ela é uma imaturidade do sistema neurológico, então ela pode estar associada a outros transtornos ou não. Entendi. É de uma certa complexidade. É complexo. Né? E até porque você fazer o diagnóstico de um bebê não é das tarefas mais simples, né, Camila? Por isso que, assim, qual é o ponto de partida ou qual é o momento que a escola ou a família mais procura? É onde está o impacto funcional. Então, por exemplo, uma criança de 10 anos que não consegue as atividades de autocuidado, porque não sabe lidar com papel higiênico. 7, 8 anos, os pais ainda têm que escovar os dentes ou chorar muito para escovar o dente, dificuldade para cortar a unha, para cortar o cabelo. Então, a gente vê diversos impactos funcionais bem importantes. Então, é nesse momento que fica mais clara a atuação.
Quando é bem pequenininho, é mais comum quando está associado. Então, hoje é possível a gente ver os primeiros sinais, 1 ano, 1 ano e meio, a gente já começa a receber crianças com sinais do transtorno do espectro do autismo. Aí, quando o transtorno do processamento sensorial está associado, é mais fácil para a família entender tudo isso. Mas quando não está associado a outro diagnóstico, eles procuram mais quando tem esse impacto na escola ou na alimentação. São as situações mais comuns. Se essa criança não for tratada, né, que impactos pode ter no seu futuro? Vale para os dois. Os prejuízos são prejuízos importantes e é exatamente por isso que é importante a gente falar sobre, conscientizar sobre, e especialmente em qualquer indício de suspeita de que alguma questão sensorial esteja ocorrendo, né, Camila, com a criança, é importante levar para a avaliação de um profissional. Então, se a gente for entender que para a gente interagir com o nosso ambiente, seja o nosso ambiente físico ou social, a gente vai, de certa forma, o nosso sistema nervoso vai processar as informações ao nosso redor e vai nos ajudar a ter comportamentos adaptativos. Se esse processamento está sendo prejudicado, ele tem dificuldades, independente do estágio em que ele está ocorrendo, a gente pode ter pessoas que vão ter dificuldade de aprender habilidades importantes, como a Camila colocou, escovar os dentes, ter habilidades de autonomia, por exemplo, para conseguir vestir uma roupa de forma adequada, tomar banho, atividades de preparar comida, até outros comportamentos, por exemplo, conseguir interagir socialmente, brincar com os colegas. Então, isso pode se estender para várias áreas do funcionamento global da criança e pode produzir impactos relevantes na saúde mental e física dela. Exatamente. Assim, tem vários artigos que apontam na adolescência um alto índice de depressão e ansiedade associado ao transtorno do processamento sensorial. Então, essas crianças, elas são pouco compreendidas. Então, quando surgiu essa matéria, muitas outras matérias surgiram, né? Então, veio assim, essa criança, esse meu filho, ele precisava ser ouvido. Isso que ele sente é real. Então, quando isso vai passando despercebido na infância, quando chega na adolescência, tem um impacto emocional muito importante também. É rara a incidência do transtorno de processamento sensorial? Desde a década de 70, Dineres iniciou seus estudos nas questões sensoriais. E os primeiros estudos foi criança com dificuldade de aprendizagem. Então, está muito evidente agora por causa desse número crescente do transtorno do espectro do autismo, né? Então, quando vê associado, fica em mais evidência. Mas há alguns anos estuda e já tem um modelo de intervenção bem específico. E aí, quando a gente fala se ele é um transtorno raro ou não, se ele é incomum, enfim, a gente tem estudos mais recentes que estão mostrando, por exemplo, mais ou menos 5% das pessoas, de populacional, é muito alto. E aí, se a gente for, por exemplo, olhar para as crianças, esse número vai até maior, né? 13% das crianças, tem um estudo americano de 3 a 6 anos que indica que 13% das crianças têm algum nível de transtorno de processamento sensorial, né? Então, se a gente for perceber, é uma porcentagem significativa e a gente está lidando com essas pessoas no nosso cotidiano, né? Claro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para falar sobre o tratamento. Acho que todo mundo está querendo saber a respeito. Fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar. Toma um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, conversando hoje com a terapeuta ocupacional Camila Balbuena e com o psicólogo André Varela sobre transtorno do processamento sensorial. A gente falou sobre um monte de coisa, né? Sobre o diagnóstico, sobre os sintomas, né? Sobre a evolução. Agora, o tratamento. Né? Eu vi aí o posicionamento dos dois. Né? Então, onde é que vocês agem? O que é que vocês podem oferecer para esses pacientes? Transtorno do processamento sensorial, ele é um tratamento específico com terapeuta ocupacional, ele tem que ter uma formação específica também. O atendimento é numa sala ampla, que tem diversos equipamentos suspensos, balanço, tirolesa, escalada, piscina de bolinha. Então, esse trabalho, essa intervenção prevê ele receber esses estímulos tátil, proprioceptivo e vestibular na medida certa, na medida do desafio, e trabalhar o impacto também no dia a dia, assim, qual é a dificuldade? Escovar os dentes, é vestir roupa, é abotoar, é aceitar o alimento. Aí a gente associa esse tratamento com outras abordagens também. A Camila tocou um ponto que é bem importante, né? O transtorno de processamento sensorial, o tratamento de referência é pelo terapeuta ocupacional e outros profissionais podem agregar, podem maximizar ali a efetividade do tratamento.
Eventualmente, é possível que psicólogos auxiliem também a criança com alguns exercícios, com algumas intervenções voltadas para melhorar comportamentos adaptativos e socialmente relevantes. Dependendo da dificuldade da criança, por exemplo, se for alguma questão alimentar, pode ser importante também ter junto o trabalho de um nutricionista que vai auxiliar junto com o TO ali as melhores estratégias para abordar essas dificuldades, né? Então, dependendo da outra, se a gente estiver falando de dificuldades, por exemplo, acadêmicas, é importante que um pedagogo também trabalhe em conjunto, né? Sempre quando a gente lida com crianças, a gente lida com esse desafio de estar afetando várias áreas diferentes, é importante trazer expertises diferentes, mas o tratamento central do terapeuta ocupacional. E sempre trazendo a família pertinho, né? Perfeito. Já vamos falar sobre essa questão da família, mas e os resultados? Né? O que é que a gente pode esperar, né, do tratamento desses pacientes, com quanto tempo eles já começam a apresentar resultados? As variáveis são grandes, né, para essa resposta, porque como a gente disse aqui o tempo todo, porque pode estar associado a outras questões ou não. Então, uma criança que tem transtorno do processamento sensorial e uma deficiência intelectual associado, a gente tem um tempo maior de trabalho. Mas um transtorno do processamento sensorial de 6 meses a 1 ano, a gente começa a ver ótimos resultados. E é bem interessante, assim, que nesse caso que foi falado recentemente, a criança está no parquinho e ela não suportava estar no parquinho. E aí ele recebe a alta e no dia da alta a mãe fala, ora ele está com sapato, ora ele está descalço. Então, às vezes, compreender essa criança. Então, eu tenho um caso de uma menina que ela tinha muita dificuldade com esse barulho na hora da refeição. E aí ela entendeu que se ela comesse farofa ou batatinha palha, ela ouvia mais o barulho de dentro da boca dela do que da família. Então, a gente conseguiu que ela aumentasse o tempo de comer junto à família, que ela começasse a experimentar novos alimentos, e ela entendeu essa estratégia. Então, assim, sumiu completamente? Não, mas a gente vai criando estratégias adaptativas juntas, né? Algumas coisas as crianças mudam muito o comportamento, principalmente as habilidades motoras, e outras a gente vai criando estratégias para adaptar. Que sintomas devem chamar a atenção dos pais para que eles busquem, pelo menos, uma avaliação especializada? Alguns sintomas bem comuns são essa rejeição mesmo, essa recusa com roupa. Tem mais com sapato fechado, roupa jeans. Geralmente eles preferem roupa que tem mais conforto, pouca linha. Quando isso vai passando, e aí na adolescência fica mais evidente, quando as meninas precisam procurar mais o salão. Então, toda essa questão do toque para arrumar as unhas, o cabelo, a dificuldade na escola com a desatenção, a agitação dentro da sala, e até esse comportamento de mordida, de choro, porque às vezes é um comportamento de luta e fuga que a gente chama, né? Então, esses são uma das principais queixas, e a recusa alimentar. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês. Esse é um tema que veio à tona mais recentemente. Muita gente nem sabia da existência do transtorno. E ouvir, né, um pouco sobre o conhecimento que vocês têm nos traz aí um alerta à população. E o conhecimento a gente sabe que é um grande transformador, né? Quantas vidas a gente vai poder melhorar após um programa como esse, né? Tenho certeza que muita gente vai acender o alerta para buscar a opinião, a avaliação de um profissional especializado, um terapeuta ocupacional, né, de um psicólogo, enfim. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço, é um prazer. E obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Nós trabalhamos diariamente para levar informação de qualidade que contribua para a sua vida. Um grande abraço, um grande dia a todos.